Oi, oi, pessoal, tudo bem? Cristina, já te respondo, viu? Acabei de mandar a mensagem pra você aqui, te avisando que já já te respondo, mas dá sim, vamos resolver isso. Minha mãezinha tá aí, tá? Se minha convidada já chegou, minha cunhada tá por aí. Olha só que legal. Manda um convite aí, manda uma solicitação aí, Tassi. Ei, minha querida Tassi, gente, e hoje nós vamos dar seguimento a essa série que chama Live com os Especiais, que é uma série que vai ser top, né? Quando eu já expliquei isso aqui em algum momento, Bruno Mota, meu amorzão, meu irmão, vamos lá, gente. É uma série em que eu já expliquei que a Tassi vai já entrar aqui na nossa live. Aê! Ei, Tudo tudo bem por bom? aí? Agora tudo. Mas, Como tá a mas, vida aí na quarentena? pois é, Tassi, acumulando papéis, né? É isso aí. Porque a gente não parou de trabalhar, as meninas estão a todo vapor e, e o quadro de funcionários aqui reduziu, o quadro de trabalho aumentou, mas tudo bem, vamos em frente, né? Ainda bem que Deus deu pra gente essas habilidades, né? É verdade, é verdade. Ai de nós se não fôssemos multitarefas. É isso aí. Tá, sim, eu estava falando aqui do porquê dessas lives, né? Eu intitulei essa série como Live com os Especiais, que são pessoas queridas, que fazem parte da minha vida, que eu admiro o trabalho e a pessoa. E quando eu listei essas pessoas, você não poderia ficar de fora. Oh, Então, que honra minha. é verdade, você sabe disso. Gente, para quem não sabe, a nossa convidada de hoje é a doutora Tassiana. Ela é médica, ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana. Foi quem me acompanhou nas minhas duas gravidezes, quem fez meus dois partos, esteve comigo ali do lado, segurando na mão, falando que era a dor do bem, né, Tassi? É a dor do bem. Nossa, eu nunca vou esquecer. Eu lá em trabalho de parto e a Tassi, Que não, é a dor história do é essa bem. de dor do bem, né? Eu, que dor do bem, meu Deus, eu não aguento mais essa dor. Mas deu tudo certo. As minhas pequenas estão aqui. E você não é só minha médica, você sabe disso. É uma amiga querida que eu admiro, uma profissional assim, diferenciada e uma grande mulher de Deus. Seja Amém. bem-vinda. Ainda bem que você me vê com olhos espirituais. Não, é verdade, você sabe que é. Tá, É, assim, e mas me a honra foi fala. toda minha. Eu é que agradeço o privilégio de poder estar ali nos dois momentos mais marcantes da sua vida, diante de tanta gente que você conhece, de tantos conhecidos, de tanta influência que você exerce. Você me escolher é um privilégio muito mais meu do que seu. Imagina, bondade sua também. Vamos Ô, que vamos, Tassi, vamos ao que interessa, né? vamos lá. E o tema nosso hoje para a gente parar um pouquinho e conversar, falar com as nossas seguidores, nossos pacientes, nossas amigas, sobre o quanto que essas questões de sono elas são presentes na vida de nós mulheres. Né? Por algum motivo, a gente veio de fábrica com uma programação que favorece essas questões, né, Tassi? Então, o que você tem visto? Quanto que você tem visto assim na sua prática clínica? É comum, não é comum? As mulheres levam essa queixa para você? O que você tem vivenciado disso? Olha, Aliciane, eu confesso que eu fico cada vez mais assustada com o número de mulheres no consultório que têm usado medicação para dormir ou que, quando não usam, têm justificativos. Muitas vezes elas menosprezam essas queixas, acham que faz parte da vida moderna
não procuram ajuda, mas quando eu vou descobrir no consultório já as repercussões da privação crônica do sono, né? Da privação do sono de longa data. Então, eu tenho ficado bastante assustada, porque é um número cada vez mais frequente de mulheres dependentes de medicação. E eu acredito que são muitos os fatores que contribuem para isso. E o estilo de vida pós-moderno tem contribuído, né? A gente tem acumulado muitas funções, né? Função profissional, a função de maternidade, a função conjugal. Muitas vezes temos funções familiares também, de responsabilidades com com os pais, com irmãos, né? E existe também uma cobrança entre nós, mulheres, de estarmos cada vez mais atualizadas, né, nas nossas áreas de trabalho. O nosso mercado de trabalho tem nos exigido uma atualização, um aperfeiçoamento permanente. E eu percebo que isso tem levado as mulheres a uma autocobrança muito grande, com repercussão, obviamente, no estilo de vida e naturalmente no sono. Então, eu esses dias estava dando uma revisadinha em alguns artigos, preparando aqui para a live, e fiquei muito assustada com os números no Brasil. Entrei no site do Ministério para ver o número atualizado, e os últimos dados do Ministério de Saúde é que por ano se consome quase 57 milhões de caixas de medicação. Então, a gente não está falando de 57 milhões de comprimidos, nós estamos falando de 57 milhões de caixas de medicação. E desse percentual, entre 60% e 70%, dependendo do município, as grandes cidades são as cidades mais afetadas, são mulheres, né? Então, as mulheres são as principais usuárias de medicação para dormir. Então, isso é uma queixa comum no meu dia a dia. Existem algumas fases, e nós vamos abordar isso aqui hoje nessa live, onde isso tem mais chance de acontecer, mas o fato é que nós, mulheres, somos as principais afetadas com esses distúrbios do sono. Acho que o homem está tendo a cabeça mais boa aí de lidar com o mundo pós-moderno do que a gente, viu? Ou tem menos papéis, não é, Tassi? Com certeza tem. Isso aí, sem dúvidas. Sem dúvidas. Verdade. E interessante que desse percentual que você falou, quando se estuda dependência química versus dependência psicológica, a gente vê que existe muito mais dependência psicológica do que a dependência química. Né? O que nos mostra... tem muita paciente usando placebo, né? Exatamente. É comum o paciente vir e falar assim, doutora, eu só durmo se eu tomar isso. E quando você vê lá a medicação que ele está tomando, muitas vezes nem é considerada medicação, enfim, algum comprimido com um efeito muito leve, é um placebo, praticamente um placebo, que é aquele comprimido que o paciente toma achando que vai ter um efeito super importante, mas de fato não tem um efeito muito significativo, que a gente sabe disso, né? Quando você vai ver a medicação que está ali, o princípio ativo, a farmacologia, você sabe que não tem aquele efeito. Então, quando se fala de uma dependência psicológica, a gente entende que isso é sim uma incorporação a um estilo de vida. É algo cultural, né? E isso não é só um privilégio da brasileira, isso é uma tendência mundial. E junto com isso fala sobre esse estilo de vida de correria, alimentação inadequada, alimentação irregular, falta de exercício físico, esse ponto que você falou, essa coisa da mulher ser multitarefa, ter que cuidar muito bem dos filhos, ter que cuidar muito bem do marido, mais do que dos filhos, ter que cuidar da carreira, né? Então, assim, de fato, assim, nós somos muito exigidas, e se a gente não tiver a sabedoria de equilibrar e administrar tudo isso, a gente pode se tornar uma estatística ruim. Pode entrar para essa triste estatística, né? Que, sinceramente, eu acredito que cada uma das mulheres que está aí,
Eu, pelo menos, em algum momento da vida, a gente teve sim, se encontrou nessa dificuldade de dormir, né, Tassi? E Mesmo até porque tem porque. algumas fases que isso é até fisiológico, isso é até importante, né? Não que seja bom, mas tem algumas É, fases que a gente precisa estar um pouco mais em vigília do que dormindo, né? Por exemplo, é no verdade. pós-parto imediato, que assim, é normal que se aconteça o sono fragmentado, até por demanda do bebê, mas que isso Sim, seja autolimitado por curto período de tempo, né? é Porque aí verdade. sim não vai ter maiores repercussões. E a gente sabe, né, Tassi, que mesmo aquela mulher que não tem distúrbio de sono, que está na sua vida normal, tá tudo bem com ela, ela não tem nenhuma queixa. Se aquela mulher jovem, sem aumento de peso, sem nenhum problema de peso, ela simplesmente cumprir um mês, existem estudos que mostram que ao longo daquele mês ela tem uma variação do sono. Assim como existe uma variação do ciclo menstrual, né? E você sabe disso muito melhor do que eu, os hormônios sobem, descem. Ali no período da TPM, a mulher também tem uma diminuição, em média, de 1 hora de sono por noite. Por Então, dia. sem perceber, naqueles 7 dias que antecedem a menstruação, é comum as mulheres diminuírem o seu tempo de sono em pelo menos 1 hora. Então, o fato de ser mulher e de ter um ciclo menstrual normal, isso por si só já gera uma grande variação do índice da quantidade de sono por noite, né, Tassi? É isso E aí. E falando sobre saber mais que você é a otorrinolaringologista mais ginecologista que eu conheço. Mas, Tassi, eu passei 2 anos estudando isso para me cuidar, né? Passei 2 anos grávida. Para quem não É, sabe, aí eu tive uma bebê a Tassi fez meu parto de uma das minhas filhas em agosto de 2018 e fez o meu segundo parto em agosto de 2019, né? E agora essa é sabe uma o que é bebê. ficar sem dormir, né? Sei sim. Tassi, e me fala, a mulherada é comum chegar no consultório falando que ronca, que acha que tem apneia, ou elas normalmente ignoram isso, não comentam isso com você? O que você tem visto? Você sabe que essa questão do ronco, eu acho que ainda há muito desconhecimento sobre o ronco e subvalorização desse sintoma. Porque você sabe que isso não é tão frequente, a não ser que o parceiro vá junto e relate, sabe? Mas eu não sei se a mulher tem uma dificuldade de admitir por motivos sociais, por motivos, né, de questões de admitir que ronca, porque isso realmente. E eu também reconheço que há uma fragilidade do lado de cada mesa de questionar sobre isso. Né? Então, Sim, nós precisamos também estar mais empenhados em perguntar sobre isso, sendo que a gente sabe que o ronco é um parâmetro importante, né, da qualidade do sono. Então, a gente também precisa valorizar isso um pouco mais. Eu tenho visto com muita frequência em mulheres mais obesas, em mulheres mais jovens e magras, elas não relatam tanto, mas talvez porque a gente não questiona adequadamente, a gente não aprofunda ali no questionamento, ou talvez sim. porque não valorize, né? Não acha importante essa queixa. A gente sabe, Tassi, né, que até a menopausa, realmente o ronco, a apneia do sono, ela é mais comum nos homens. Por outro lado, a insônia até a menopausa e principalmente depois da menopausa, aí ela é uma queixa mais comum das mulheres, né? Até evolutivamente falando, nós mulheres somos programadas para estar em alerta, né? Para cuidar da prole, para vigiar ali a casa. Então, evolutivamente falando, a gente nasceu com essa propensão à insônia. Mas voltando para o ronco, até a menopausa, realmente as mulheres têm menos índice de ronco, de apneia do sono menos, o que não quer dizer que tem pouco, né? 24% das mulheres, sem estar na menopausa, ronca e tem apneia do sono. Então, é um índice muito alto, né? Imagina que a Muito. cada
10 mulheres que entram no seu consultório, pelo menos 3 têm um problema. É. E por motivos culturais, eu acredito, e talvez por desinformação, as mulheres não costumam queixar. Eu recebo muito a mulher trazendo o esposo. Mas Com aí certeza. não, né? E aí ou então a mãe trazendo o filho. Ah, porque tá roncando, porque não tá dormindo bem. Aí o filho fala: "Mãe, mas a senhora ronca também". Aí criança sempre entrega, né? É. Assim, e a gente teve uma pergunta super legal aqui da doutora Lívia, que é uma dentista super querida que faz a parte de sono também. Quais são as particularidades do sono na gravidez? Você percebe alguma mudança de padrão de sono? É comum, não é? Completamente. Completamente. A gravidez é uma etapa à parte na vida da mulher. E na gravidez, sim, independente de idade, independente de fator conjugal, de relacionamento bem estabelecido ou não, o ronco uma, é presente durante a gravidez e os distúrbios de sono. Claro que eles variam de acordo com os trimestres gestacionais. Quanto mais tarde na gravidez, maior é a prevalência de distúrbios do sono, mas desde um primeiro momento, parece que a mulher descobriu que está grávida, já começa a vir os distúrbios do sono. E a gente atribui isso a vários fatores, né? É um momento de expectativa, é um momento que traz uma ansiedade natural e muitas vezes por não conseguir administrar essa ansiedade, isso acaba levando a distúrbios do sono. Então é sim muito frequente. Eu tenho com muita frequência os maridos eles vêm muito mais no pré-natal do que em consultas de rotina, por motivos óbvios. E no pré-natal eu vejo um relato dos maridos falando ela está roncando. E é um processo fisiológico, existe um aumento de volume circulante, existe um aumento de edema de todo o sistema respiratório digestivo, o que ocasiona esses distúrbios de ronco com frequência durante a gravidez, que imediatamente no pós-parto muitas vezes acaba recuperando naturalmente. Isto é, Sim, as mulheres sim. que não ganham muito peso, né, que voltam mais rápido ao estado pré-gestacional. Mas, de fato, a gravidez é um momento da vida da mulher que chama muita atenção, que a gente precisa dar uma atenção especial, porque os distúrbios do sono acontecem. E eu abordo muito isso no pré-natal, porque é um momento que a gente está vislumbrando um segundo momento, que é o pós-parto. E o que eu percebo é que quando as mulheres chegam para receber o bebê sem reserva, já com distúrbios do sono durante a gravidez, as alterações no pós-parto são muito mais frequentes. Alterações como blues puerperal, depressão puerperal. Então, isso tem muita relação com a qualidade do sono durante a gravidez. Então, esse, de fato, é um parâmetro que a gente não pode relevar durante a gestação, precisa ser valorizado, precisa ser perguntado e precisa ser devidamente tratado. A gente tem aí uma super especialista em sono e que tem me ajudado com muitas das minhas gestantes, quer seja ou com outros problemas, e eu acho realmente que a gente precisa valorizar isso. Sim, e a gente tem que ter esse cuidado também, né, Tassi? A doutora Olivia também perguntou aqui se há necessidade de ser tratado. Então, sim, há necessidade de ser tratado. Não só porque o ronco e a apneia do sono, eles diminuindo a qualidade do sono, eles diminuem a qualidade do dia seguinte para a mulher, que já não é fácil, né? O dia de uma grávida, aquele barrigão e todas as variáveis, mas a apneia do sono na gravidez, ela está relacionada ao aumento do índice de pré-eclâmpsia, que é uma Sim. doença grave para a mãe e para o bebê. Então, se a mulher que não roncava por vários motivos, ela começou a roncar e apresentar aquelas paradas na respiração, que são a apneia por definição, quando você para de respirar por mais de 10 segundos, se isso começa a acontecer, então isso
tem que ser valorizado, porque isso pode não só ser uma alteração passageira, isso pode trazer repercussões permanentes para a mulher e para o bebê. Então, Lívia, que perguntou, né? Sim, aumenta esse risco, aumenta esse índice de alteração e precisa ser tratado. Até porque não só por todos esses motivos, mas você vê demais, né, Tássia? Eu recebo muito paciente sua e eu mesma fui paciente sua e minha, né, na minha gravidez, de que por causa da progesterona, as mulheres aumentam muito o edema nessa região nasal, dos seios da face. Então elas começam a ter nariz entupido, obstrução nasal, congestão, sinusite, rinite gestacional. atrapalha demais o sono. É a tal da rinite gestacional. Também tem tratamento e deve ser tratado, né, por vários motivos. Tassi, e aquele comecinho da gravidez... O Bruno está perguntando aqui, quem sofre mais? A mulher ou o marido? Ambos sofrem, Bruno. Ambos sofrem, com certeza. E só acrescentando uma informação, a apneia durante a gestação tem relação com a alteração do crescimento fetal também. Então, há um índice maior de fetos PIG, pequeno para a idade gestacional. Então, isso também é uma complicação da apneia do sono durante a gravidez. Olha só, então, o que a doutora Tassiana está falando? Mulheres grávidas, se vocês não roncavam, se vocês dormiam bem e passaram a apresentar esse padrão na gestação, não dá para simplesmente entender que é uma alteração que vai passar, transitória, e não comentar com a sua obstetra. Isso precisa ser valorizado e, se necessário, precisa ser tratado. O seu bebê pode nascer com alterações, inclusive, do crescimento. Então, não é algo tão simples, né? Tão ínfimo que não precisa de cuidado. Alguém fez uma pergunta que passou aqui, acho que foi a Érica, mas enfim, se puder repetir, Érica, põe aí para nós. E voltando um pouquinho aqui para a gravidez, né? A gente está falando aqui de algumas fases desafiadoras da vida da mulher. Ali no comecinho da gravidez, a mulher dorme mais, dorme menos, aumenta o índice de insônia, diminui. O que você tem visto, Tassi? No início no da primeiro gravidez, trimestre. No início da gravidez, o que a gente vê com maior frequência é a sonolência. Sonolência diurna. Mas você sabe que eu confesso que é claro que existe uma explicação fisiológica para isso, mas eu percebo que essa sonolência diurna, esse excesso de sono que é percebido pelas mulheres durante a gravidez, também tem relação com sono fragmentado, desde o primeiro momento na gravidez. Então, fica aquele círculo, né? Se por um lado na gravidez aumenta a sonolência, também há uma piora na qualidade do sono contínuo, o que piora a sonolência diurna. Então, fica tudo uma coisa alimentando a outra. Mas, normalmente, o principal sintoma do primeiro trimestre, e eu vivi isso nas minhas 2 gestações, que é muito difícil, é muito sono, muita dificuldade para levantar de manhã para trabalhar. E aí eu tenho recomendado às minhas pacientes para reajustar os horários de trabalho, de repente entrar mais tarde no trabalho, sabe? Porque, de fato, no primeiro trimestre a gente tem percebido isso. E associa-se a isso que no primeiro trimestre um sintoma muito comum na gravidez é a hiperêmese, é o excesso de náuseas, vômitos. E aí a paciente, nesse momento, a mulher, neste momento, acaba usando medicações para enjoos e vômitos, e essas medicações também aumentam a sonolência. Sim. Então, fica uma coisa piorando a outra, sono fragmentado, uma sonolência que já é fisiológica do primeiro trimestre gestacional, também por aumento da progesterona, que é esse hormônio tão maravilhoso, mas que também traz aí algumas repercussões não tão boas assim. Mas graças a Deus que a gente tem esse hormônio, porque ele é muito importante na vida da mulher. E também o uso de medicações para enjoos, para náuseas e vômitos também pioram
esse sintoma de sonolência excessiva durante o primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre, esses enjoos, essas náuseas melhoram, a necessidade de uso dessas medicações diminui e a paciente também fisiologicamente se adapta ao aumento da progesterona e passa a dormir melhor. E é interessante, Tassi, que eu sou uma prova viva dessa variação e do seu acompanhamento. Eu lembro demais, no início das minhas gravidezes, que eu tinha um volume cirúrgico muito alto antes. Aí, quando eu engravidava, eu tinha muita dificuldade de dar conta do volume cirúrgico. Aí eu ligava, Tassi, eu não estou aguentando, o que é que eu faço? E você sempre dizia assim, escute o seu corpo e respeite o que ele diz. Né? Você sempre falava, respeite os limites do seu corpo. É isso aí. E aí eu ficava, né? Não, tá certo, deixa eu respeitar o limite do meu corpo. E aí eu ia dividindo aquele volume cirúrgico de um dia inteiro, em vários dias, ia administrando. E aí depois eu ligava, Tassi, mas tem muito paciente, o que é que eu faço? Você falava assim, espera o segundo trimestre. A hora que tudo organizar, aí você toca tudo de novo, né? Pisa no acelerador. Aí você pisa no acelerador. Então, por enquanto, pisa no freio. Então, assim, é muito importante a gente, nessa fase desafiadora da vida, ter esse acompanhamento de uma pessoa que tem esse olhar completo para a gravidez, né? Não é só uma consulta de checklist, a sua consulta. E eu quero, assim, realmente elogiar, porque eu vivi isso. A gente está vendo aqui a Bel também, né? Que é uma amiga nossa. Você fez os partos dela também, falando que viveu isso também. Quem é sua paciente sabe disso, que você vai ajudando, vai conduzindo tudo com muita graça e com muita segurança em tudo que você fala. Então, voltando um pouquinho, né? Segundo trimestre, então, era a época que eu melhorava, estava menos sonolenta, aí eu pisava no acelerador, operava todo mundo que eu tinha que operar. Quando eu entrava no terceiro trimestre, aí eu falava, né? Aí eu falava para os pacientes, olha, eu vou pedir a cirurgia, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir operar você, porque agora eu vou ter que começar a pisar no freio, tal, tal, tal. E no terceiro trimestre? O sono da mulher piora, fica igual? O que você acha, Tassi? O terceiro trimestre é um trimestre à parte da gravidez. Eu costumo brincar que a gravidez tinha que ter só 30 semanas. Se tivesse só 30 semanas, seria perfeito. Mas, por outro lado, eu acho que não caberia mais gente na Terra. Porque todo mundo ia querer ficar grávido. Porque realmente esse desconforto no terceiro trimestre, ele existe. Ele é frequente, todas nós, você passou por isso, a Bel falou aqui que passou por isso, e eu também passei por isso nas minhas 2 gestações. É um trimestre realmente mais desafiador, é um trimestre super gostoso, onde as descobertas da maternidade são mais palpáveis, são mais reais, mas, por outro lado, ele traz desafios. E um desses desafios é perder a qualidade do sono. E são vários os motivos que a gente atribui a isso. O centro de gravidade muda e, consequentemente, há uma sobrecarga na lombar. A lombar começa a ficar dolorida. O trato gastrointestinal, o trato respiratório são afetados anatomicamente pela posição do útero, pelo crescimento uterino. Então, há uma menor distensibilidade do pulmão. E há também uma compressão gastrointestinal, então há mais sintomas de refluxo, há mais sintomas de constipação intestinal. E tudo isso acaba prejudicando a qualidade do sono no terceiro trimestre. De tal maneira que o último mês da gestação, ele é um mês bem difícil, porque a qualidade do sono já é bem prejudicada, mas eu tento levar o olhar da minha paciente para o lado bom disso. E eu costumo brincar, imagina se de um dia para o outro você dorme a noite inteira e você passa a não dormir de um dia para o outro. No pós-parto imediato, você já passa a ter que acordar frequentemente. Então, Deus é tão perfeito que já existe um treinamento aí no último mês para o que está por vir. Mas, de fato, não, a gente não pode encarar tudo isso como normal. Existe ajuda para isso.
A atividade física no terceiro trimestre é extremamente importante. A alimentação, não ganhar muito peso, são todos fatores que contribuem para que o terceiro trimestre da gestação seja mais ameno. As alterações vão acontecer, mas elas podem ser maior ou menores de acordo com o estilo de vida que a gente leva durante a gestação. Então, é possível minimizar esses sintomas, levar isso com mais leveza, de acordo com o estilo de vida que se adota durante a gestação. Eu costumo dizer que a gestação é um momento onde eu vejo oportunidade no meu consultório de virar a chave de estilo de vida das pacientes, sabe? Foi assim comigo. Foi na minha gestação que eu deixei de ser sedentária, que eu passei a me preocupar com a alimentação, que eu passei a me preocupar com dormir bem. Então, eu vejo como uma janela de oportunidade, porque na gestação, quando a gente tem a paciente muito próxima, quando a gente desenvolve um vínculo com a paciente, graças a Deus, Deus tem me permitido fazer isso, elas aceitam e acabam acatando o que você sugere. Então, é uma oportunidade de você ministrar estilo de vida na vida das pessoas, né? Alimentação, atividade física. E o sono está incluído nesse estilo de vida. O sono, a gente não fala mais em estilo de vida saudável sem tocar no parâmetro sono. Não adianta nada ele se alimentar bem, praticar atividade física, se você não dormir, nem as outras coisas você consegue fazer direito, nem a atividade física consegue ser regular. A alimentação, há distúrbios alimentares. A gente sabe que há um aumento no consumo calórico nas mulheres que dormem menos de 6 horas por dia. Elas comem pelo menos 330 calorias a mais do que as mulheres que dormem bem. Então, assim, isso precisa ser investigado, isso precisa ser ministrado na vida das gestantes. Então, apesar de a gente olhar por todo o processo fisiológico de um jeito bom, é também uma oportunidade de levar um estilo de vida saudável para a paciente. E eu vejo, Tassi, que você não perde uma oportunidade de falar sobre isso. Eu lembro demais, no meu segundo parto, quando a Tassi abriu, eu acabei fazendo cesárea, ela falou assim, ó, esse reto abdominal aqui tá um papelzinho, depois eu quero você malhando, viu? Eu não lembro disso, não. Eu nunca esqueço. Poxa, mas isso era hora de falar isso. Eu falei, meu Deus, eu tô com a barriga aberta. No último instante, ela tá falando para mim que depois eu vou ter que malhar, ela não desiste de mim. E até hoje, quando eu tô com o personal, eu falo assim, ó, malha aí que a minha obstetra disse que tá só um papelzinho, viu? Então, realmente, tá, se você não poupa esforço, você não perde a oportunidade de deixar, assim, uma marca, um carimbo na vida das suas pacientes em todas as áreas. A área de saúde, de sono, de alimentação. Doutor Leandro Vaz está aí com a gente também, querido. Mandou um beijo aí para você, Tassi. Beijo, Leandro. Beijo, Bel. E eu vejo, sabe, Tassi, que realmente é uma oportunidade. Eu recebo pacientes com as mais variadas queixas, não só de sono, mas de otorrino, que nunca atentaram, que foram atentar para isso na gestação. E elas só chegaram até mim porque você teve esse olhar. Então, realmente fica a lição aqui de todos os obstetras verem de uma forma especial. Para a gente terminar essa parte, eu queria só deixar um adendo aqui, que é muito comum também na gestação, a insônia e a sonolência excessiva, até em outras fases, relacionadas a distúrbios psiquiátricos. Então, é uma fase que as mulheres, elas têm um pouco mais de distúrbios psiquiátricos. Não dá para negligenciar, né, Tassi? Não dá para acreditar que simplesmente vai passar, porque a gente sabe que no pós-parto existe uma queda brusca dos hormônios, você sabe disso melhor do que eu. E é um risco. Na verdade, não é só um mal-estar, é um risco. Existem psiquiatras prontos, atentos e bem formados para cuidar da mulher nesse aspecto também. Então, quando se fala em distúrbios do sono gestacional, não dá só para a gente achar que é porque está cansado, que é porque isso. A gente tem que ficar atento também para os distúrbios psiquiátricos. Na verdade, você deve ver
ver isso, né, Tassi? Existe até uma subespecialidade da psiquiatria, que é a psiquiatria perinatal, que cuida da gestação, parto e pós-parto. E são queixas Sim. muito frequentes. Eu tenho, assim, um número de pacientes usando medicação muito alto, principalmente no pós-parto. Mas é claro que tudo que acontece no puerpério, que é a fase pós-parto, é construído durante a gestação. Então, eu já começo a ficar atento em sinais, humor deprimido, baixa de energia. Isso durante a gestação já penso à frente, porque se na gravidez esse sintoma estiver presente, no puerpério, pós-parto, isso vai exacerbar, com toda certeza. Acho que caiu aqui. Tassi, e me fala, Tá me no ouvindo? puerpério, aí... Hã? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Joia. No puerpério, que é aquela fase que o bebê nasce, né? A gente volta para casa. Aí, finalmente, o sono da mulher melhora. É isso que você tem visto no consultório? No Me dá uma notícia puerpério, boa aí, tá? olha, que a gente tem muito sono no puerpério, a gente tem, mas dormir que é bom, não. Mas é Não. claro que isso também faz parte de uma nova rotina. E aí eu destaco a importância da estrutura, né? De uma gestação bem estruturada, de uma construção de uma rede de apoio. Isso é de extrema importância, porque eu já vi paciente no meu consultório querendo desistir da maternidade, com a maternidade no colo, e querendo desistir da maternidade por exaustão física, psíquica e emocional. Tudo Sim. decorrente da privação de sono. Isso é muito comum, isso é muito comum. Então, essa rede de apoio, ela também precisa ser encorajada, ela também precisa ser construída, desenvolvida, para que a mulher tenha um auxílio no pós-parto. Porque, na maioria das vezes, isso são processos, né? Essa adaptação à nova rotina é um processo fisiológico que uma hora vai entrar nos eixos, mas isso pode ser mais rápido ou mais devagar. A gente costuma, eu acredito muito na teoria do espelho, que é mãe e filho e bebê recém-nascido são um espelho. O que está na mãe reflete no filho. Isso de todas as maneiras, principalmente a questão dos sentimentos, das emoções. Então, uma mãe mais tranquila reflete num bebê tranquilo, uma mãe mais ansiosa reflete num bebê que dorme menos, num bebê mais agitado. Então, uma coisa vai piorando a outra. Então, é muito interessante que a gente olhe para isso e a gente procure ajuda para que não se chegue num limite. No limite onde a conexão entre mãe e filho se torna prejudicada, se torna abalada, sendo que existe algo a ser feito. Existe tratamento desde construção dessa rede de ajuda até tratamento psicoterápico, psiquiátrico, medicação para ajudar no sono. Então, tudo isso e várias outras coisas também, desde fisioterapia até uma abordagem mais de multiespecialidades que pode ajudar nesse sentido e amenizar esses sintomas do puerpério que são muito intensos para todas nós, muito intensos. O que muda, na verdade, é quanto tempo isso vai durar. Quando você consegue levar isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, a tendência é que essa fase seja mais curta, que isso passe logo. Quando há um exagero na questão emocional, na questão dos sentimentos, isso acaba se prolongando, o que vai alimentando negativamente o quadro. Interessante, né, Tassi, que a gente está falando de uma fase que acontece depois da gravidez, que foi uma fase em que, olha os números, entre 65 e 95% das mulheres têm dificuldade de sono, ou seja, praticamente todas vão ter alteração. Então, eu acho que essa frequência está mais para os 95 do que para os 67, sabia?
É verdade, também acho. Então, assim, a mulherada já vem cansada, né? Já vem exausta e ela vai entrar numa fase comprovadamente pior. Né? Aquela piadinha chata que fala assim, aproveita para dormir agora, porque depois você não dorme mais, né? A gente fica chateado de ouvir porque a gente já não está dormindo bem na gravidez, mas isso é um fato. O puerpério tem estudos que falam que quando o bebê tem 2 meses, em média, a mulher dorme 2 horas e meia seguidas. Não, não mais do que isso. Então, o que eu quero falar através disso? É uma alteração de sono, é um distúrbio de sono que vai vir. Então, se a gente sabe que ele vai vir, nós podemos nos preparar. Nós podemos criar essa rede de apoio que você falou. E eu sou, mais uma vez, eu sou prova disso, né? A minha primeira filha, eu fiz o curso lá com vocês e falei assim, pode deixar, que tá tudo dominado, deixa comigo Eu que eu sou Mulher resolvo tudo. Maravilha. Mulher Maravilha, eu e o Hugo. E a gente sofreu absurdamente, porque a gente achou que seria mais fácil de levar e não achou que essa rede de apoio era tão interessante. Na segunda bebê, um ano depois, tinha meu esposo, minha sogra, minha mãe. Quem quisesse entrar, eu falava, pode vir que eu preciso de ajuda. E, e foi muito mais leve, né? Assim, eu não poupei esforços para passar por essa fase. A Ana Flávia, que está aí conosco, está falando que está preocupada. Não precisa ficar preocupada. Eu te garanto que se você conduzir da forma correta, vai ser muito mais tranquilo, vai ser uma fase prazerosa. É uma fase que a gente tem uma flutuação hormonal. Isso também nos dá uma sensação, como eu diria assim, uma percepção mais assim amorosa de tudo, né? A gente guarda aquilo quando a gente conduz de uma forma leve, com tanto carinho, com tanto amor, que só nos deixa boas lembranças e fisiologicamente falando, não nos leva a tal da insônia aprendida, que é aquela insônia que a mulher tem Que vira rotina. 5 anos depois, porque ela simplesmente teve uma rotina quebrada e nunca mais restabeleceu essa rotina. Isso normalmente acontece em quem não tem rede de apoio, não é verdade? Com certeza. Com Então, certeza. assim, já que vai passar, que a gente conduza isso da forma mais leve possível. Né? Ana Então, Flávia é uma paciente super querida, um beijo para você. E ela tá bem gravidinha, bem barrigudinha já. Estamos caminhando aí para o final do segundo trimestre, para o terceiro trimestre. E é bem isso que a Aliciane falou. A questão é a gente encarar esse momento com tempo para acabar. É uma fase fisiológica e os hormônios nesse período até nos ajudam nessa questão fisiológica. A gente fica mais alerta, às vezes qualquer chorinho do bebê você já desperta. Isso é fisiológico, isso é o instinto de mãe que nasce junto com o bebê, nasce a mãe junto com o nascimento do bebê. Então, isso faz parte de um processo que vai acontecer. A questão é isso não cronificar, isso não virar rotina. E, na medida do possível, a gente sabe que isso vai passar. Estatisticamente falando, os bebês, depois do terceiro mês, já têm uma rotina de sono bem estabelecida. Né? É claro que a gente vê variações disso, tem gente que leva muito tempo, mas eu tenho um paciente que chega 2 anos depois do parto falando, meu neném não dorme. Isso sim é um problema. E aí entra toda uma rede de ajuda nesse sentido, de profissionais qualificados, e a gente tem muitos para estabelecer rotina dessa criança e devolver a rotina da mãe para que isso não vire a insônia aprendida. E isso é muito comum. Eu tenho a queixa, eu acredito, eu não tenho isso em mãos no meu consultório, esse dado, mas é um dado que eu preciso levantar de quantas pacientes, depois que têm o primeiro filho, passam a ter insônia. Isso não é incomum, isso é bem frequente. é verdade, é verdade. O nosso corpo, ele é movido por hábitos, né? Assim, além dos hábitos mudarem, em algum momento teve uma pergunta aqui do porquê. Quanto mais velha a mulher vai ficando, mais insônia ela tem. E a resposta é: ao longo da nossa vida vão se somando situações que interrompem
a nossa rotina, e rotina é o fator mais favorável à qualidade do sono. Com certeza. Além do Qualidade de vida. qualidade de vida, é Qualidade de verdade. vida. Além do que, a gente sabe também que à medida que os anos vão passando, principalmente ali acima dos 50, 51 anos, que é quando a gente vai entrar aqui na nossa parte final da live, que as mulheres entram na menopausa, a secreção de melatonina, a produção natural de melatonina, que é o hormônio Do relacionado ao sono. sono, ele começa a cair, assim como todos os outros hormônios. Então, a gente precisa ajudar o nosso corpo a não sentir tanto essas variações naturais. Então, aí é onde a gente vai falar agora da menopausa. Começa mais ou menos quando, nessa época, o sono da mulher finalmente melhora ou piora, Tás? Quando é que a gente vai dormir bem, né? Não é? Ai, Quando meu Deus. eu tenho a resposta, é quando a gente tiver informação adequada e a gente procurar ajuda para isso. Porque eu acho que todas as fases, desde que bem acompanhado, a gente consegue dormir bem, sim. E eu também sou prova viva disso. Essa insônia aprendida já fez parte da minha vida e isso realmente traz prejuízos muito grandes, muito grandes. Então, de fato, a gente precisa ficar de olho na cronificação, no tempo que isso dura e procurar ajuda. Porque com a informação correta, no tempo certo, todos os períodos da vida da mulher conseguem ser passados com mais facilidade. E a menopausa é um desses, é um período realmente desafiador, porque não é só o problema do sono, vem outros sintomas associados e outros sintomas que pioram o sono. Então, a menopausa, o que é a menopausa? A menopausa, o conceito de menopausa é a última menstruação da mulher. E a gente só consegue definir menopausa depois de 1 ano sem menstruar. Só que antes disso, os distúrbios já começaram. Alguns anos antes disso, cerca de 5 anos antes de parar de menstruar, já começam os sintomas do período que a gente chama de climatério. Então, o climatério é a transição entre os distúrbios hormonais, as quedas hormonais e o cessar da menstruação, né? E a gente só vai falar assim, realmente entrou na menopausa 1 ano, quando a mulher está 1 ano sem menstruar. E existe a fase pós-menopausa, que é depois deste 1 ano sem menstruar. Esses 3 períodos, o climatério, a menopausa e a pós-menopausa, são acompanhadas de distúrbios do sono, por mecanismos diferentes, mas os 3 têm distúrbio do sono. No período do climatério, por exemplo, o que mais prejudica o sono na mulher são os sintomas, são os fogachos, os calores. Associado a isso, existe um quadro, uma incidência maior de ansiedade nesse período, por diversos fatores. É um período, do ponto de vista conjugal, mais delicado, que precisa ter uma base, né? Uma base conjugal já construída ao longo dos anos, porque nessa fase é uma fase do relacionamento que requer uma atenção especial dos dois. Então existe é uma fase de transição na vida profissional da mulher entre a fase ativa e a caminhar para a aposentadoria. Então isso também traz ansiedade. Mas esses fogachos, que são esses calores que acontecem na transição até o período de pós-menopausa, isso traz distúrbios do sono enormes. Os fogachos, eles são caracterizados como umas ondas de calor, geralmente do tronco para cima, concentrado principalmente na região do rosto, e eles acontecem principalmente à noite, e eles ocasionam com frequência o despertar noturno. A mulher acorda por conta dos fogachos. Então, isso prejudica a qualidade do sono absurdamente. Só que tem uma coisa, o fogacho tem tratamento. Tem tratamento medicamentoso, tem tratamento fitoterápico e tem tratamento comportamental também, de estilo de vida. Então, é possível passar pelo climatério minimizando esses sintomas. Tem mulher que não percebe tanto o climatério, que não tem tanto esses sintomas.
mas na maioria das mulheres, esses sintomas são frequentes e precisam também ser valorizados. E eu acho importante também, tá, se a gente frisar aqui o que a gente chama de, entre aspas, efeito dominó dessa fase. Que é o quê? É muito comum nessa fase as mulheres serem, até uma das pacientes que está aqui, que eu acho que ela nem é mais paciente, ela já é uma amiga querida, a Cristina. É muito comum, ela tocou num ponto das mulheres serem diagnosticadas como depressivas. Uma mulher que nunca teve tendência à depressão, que nunca teve esse perfil, ela de repente é diagnosticada como depressiva no período do climatério, que é aquele período que você explicou agora, que envolve aquela época da menopausa, e na menopausa, de repente, ela recebeu um diagnóstico de depressão. A gente precisa ficar atento ao chamado efeito dominó. A mulher passa a ter os fogachos, aquele calorão, passa a não dormir bem, ela está sempre cansada, sempre sonolenta, sempre indisposta, ela diminui a produtividade dela, ela diminui a libido, o desejo sexual, porque está sempre muito cansada, principalmente no final do dia. E aí ela começa a achar que não está bem, que depois que entrou na menopausa começou a ficar muito triste, ela sempre produzia muito, agora não consegue mais produzir, e aí ela ganha um remédio para depressão se o médico não tiver um olhar adequado. Então a gente precisa ter muito cuidado para não receber um diagnóstico de depressão na menopausa, se na verdade aquilo era uma sonolência diurna excessiva, que é aquela sonolência exagerada, porque você não dorme bem. Então, olha a importância. Ao invés de você tomar um antidepressivo, você precisaria, por exemplo, Regularizar se seu sono. tiver indicação, de fazer um tratamento e uma terapia de reposição hormonal, por exemplo. Com certeza. Então, né? Então, assim, a gente vê muito esses. A gente não vai mais ver, vamos falar assim. Nós não vamos mais ver esses diagnósticos equivocados, né, Sânia? Nós, médicos, a gente tem que ter essa visão adequada para os distúrbios do sono em homens e mulheres. E a gente está conversando aqui que a mulher, do nascimento até o final, a gente precisa ter esse cuidado. Porque nós temos essas variações hormonais dentro de um mês, imagina dentro de uma vida. Então, eu fico muito feliz quando uma colega médica como você consegue ir discernindo cada fase com tanto cuidado, com tanto esmero, para não deixar passar coisas que parecem simples e que, na verdade, têm um impacto importante na vida da mulher. Eu quero também falar mais um detalhe aqui da menopausa. Por conta dessas variações hormonais, as mulheres começam a roncar mais. Isso é fato, é comum. Então, a mulherada precisa atentar para esse cuidado. Aumenta o índice de apneia do sono, de distúrbios do sono. Então, precisa tratar a qualidade do sono para ter qualidade de vida. Tassi, a gente já está pertinho de acabar. Você tem mais alguma coisa para falar? Passou muito rápido. Nossa, já está acabando? Já está acabando. Ah, tava tão bom. Se alguém Não, tiver mais vou alguma acrescentar. pergunta. Vou acrescentar aqui só mais um ponto com relação a esse período do climatério, que eu anotei aqui algumas variáveis que estão relacionadas à mulher na transição entre climatério e pós-menopausa e que prejudicam muito a qualidade do sono, para que a gente fique atento. As mulheres que estão nessa faixa etária que varia aí dos 45 aos 55 anos de idade, com uma média de 50 a 51 anos, ficarem atentas. Que são a idade, quanto maior a idade, há uma tendência maior de distúrbio do sono. Os sintomas climatéricos, sendo que um deles é esse que eu falei, que são os fogachos. Ansiedade moderada e grave, está relacionada a distúrbio do sono, depressão, e aí tem que entrar o discernimento do que é depressão, do que não é, levando em consideração múltiplos fatores, histórico prévio, histórico familiar de depressão, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também distúrbios reumatológicos, artrite, artrose, distúrbios reumáticos, que são mais prevalentes nessa faixa etária e que também podem levar a distúrbios do sono. Nessa fase há uma diminuição do estradiol, por isso que há
uma exacerbação desses sintomas de calores, assim como vários outros. Existem distúrbios sexuais também associados nessa fase da vida e que também tem tratamento. E há um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, o que acaba piorando o distúrbio do sono, piorando os distúrbios de humor. Então, uma coisa vai levando a outra e vai alimentando a outra. Então, só queria deixar esses sintomas aí para prestar atenção, para valorizar caso esteja acontecendo, porque todos eles têm uma abordagem específica que pode minimizar os sintomas nessa fase. Mas lembrando que não é todo mundo que passa por isso, é uma porcentagem considerável da população feminina na fase do climatério, mas que não necessariamente todas nós vamos passar por isso também, não. E eu queria também deixar aqui uma mensagenzinha para as mulheres que estão com dificuldade para engravidar. Não tem como a gente falar em fertilidade sem olhar com muito carinho para o sono. Então, atualmente, na abordagem da infertilidade da mulher, uma das coisas que a gente tem primado, que a gente tem valorizado, é o sono. Como a mulher com dificuldade para engravidar, ela traz consigo uma bagagem pesada de ansiedade, de frustração. São mulheres que chegam ao consultório com distúrbios do sono. E isso precisa ser abordado, porque há uma diminuição da produção de melatonina e, consequentemente, isso é fisiológico que leva a alterações na fertilidade. Um dos tratamentos que tem se aventado, ainda sem muita comprovação científica, mas que tem aí um zoom no meio científico, é a reposição da melatonina para as mulheres inférteis. Então, eu acredito que se a gente conseguir colocar todo mundo para dormir bem, a gente não vai precisar dessa reposição extra de melatonina. Então, isso precisa ser valorizado para a mulher que está tentando engravidar. A gente sabe que quando há a normalização da produção de melatonina, diminui os radicais livres, diminui o estresse oxidativo, e o estresse oxidativo hoje é uma das grandes preocupações da mulher que está tentando engravidar. Quanto maior os radicais livres, maior o estresse oxidativo, pior a qualidade do óvulo, pior a qualidade dos espermatozoides no homem e, consequentemente, há uma piora da fertilidade. Então, isso também tem que ser um ponto que a gente precisa valorizar nas mulheres, nos casais que estão tentando engravidar. Gente, então olha só, nós temos 2 minutos e eu quero responder a várias carinhas de choro que eu vi aí das mulheres. O que eu quero deixar aqui para nós é que nós fomos feitas por Deus dessa forma, é isso que faz de nós tão especiais, tão singulares. Existem variações das nossas características, dos nossos hormônios ao longo da vida. E eu fico imaginando o que mulheres de 50, 60 anos atrás sofriam por não ter acesso às informações que nós temos hoje. E eu também fico imaginando as mulheres de hoje em dia que convivem com tudo isso sem ter acesso ou sem se posicionar diante dessas informações. Então a gente não tem que chorar. Pelo contrário, a gente tem que agradecer, a gente tem que comemorar de saber que essas várias fases da nossa vida, e só se vive fases se você passar de fase. Então, privilégio é de quem engravida, de quem tem puerpério, de quem entra na menopausa, porque você passou várias fases. Então, que a gente possa viver essas fases da melhor maneira possível. E aqui eu me inspiro muito na minha amiga Tassi, porque de fato ela é uma mulher que reúne todas essas características como profissional, esposa, mãe, mulher de Deus. Então, para terminar, eu vou deixar uma frase de um livro que eu amo, que eu sei que você ama também, que é a Bíblia Sagrada, que fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de muitas joias. Então, que a gente possa se cuidar para a gente ser mulheres virtuosas, assim como cita a Bíblia, né? Tassi, muito obrigada obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que participou. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aí no direct, que eu vou atender com o maior prazer.
Beijo, beijo. Tomara que eu não te consiga, que eu vou te dar um abraço, mesmo que não Eu possa. quero também, que acabe logo essa quarentena.